Provérbios capítulo 28. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. Pela transgressão de uma terra, muitos são os seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora, que não deixa comida. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam ao Senhor entendem todas as coisas. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha o seu pai. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Quem quer que faça o justo se desviar para um mau caminho, cairá em sua própria cova, mas os retos terão boas coisas por possessão. Um homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre, que tem entendimento, o examina. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sobem, um homem se esconde. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece seu coração cairá no dano. Como um leão rugidor e como um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece, a cobiça prolongará os seus dias. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova. Nenhum homem o detenha. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que segue as pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem transgredirá. Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau, e não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Aquele que repreende um homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Quem quer que roube o seu pai ou a sua mãe e diga, isso não é transgressão, esse é o companheiro do destruidor. Aquele que é de coração orgulhoso incita a contenda, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor engordará. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os perversos se levantam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam. Maravilha, pessoal. Capítulo 28. Importantes meditações aqui. Sério mesmo, aqui eu pretendo entregar pelo menos uma que pode ser um divisor de águas na sua vida. Então vamos lá. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. Então, gente, eu tenho falado muito, conversado com pessoas próximas a mim sobre o poder da postura, certo? Assim como na selva, os animais, isso aqui é muito relevante, né? Pena que nem todo mundo entende, mas assim como na selva, os animais olham para o outro animal e com base no tamanho, na postura, no porte, os animais vão atacar outros ou não, os homens também são assim. Os homens atacam e buscam enganar, roubar pessoas nas quais eles enxergam vulnerabilidades, né? Os golpistas não vão até um policial tentar dar golpe, em regra. Eles vão até uma pessoa que eles sabem que é vulnerável. Da mesma forma, se você for justo e audaz e buscar sabedoria, os golpistas não tentarão te dar golpe, porque eles sabem que a tua própria postura,
já entrega o entendimento pelo qual você vive. Entende? Tua postura será de um leão. Por isso que tanta gente busca se fazer analogia, faz tatuagem do leão. Eu tenho uma tatuagem de uma águia, porque a águia eu acho que faz mais sentido para mim. Eu sou uma pessoa que gosta de ver as coisas de longe, de cima. Olha só o quanto você pode aprender com os animais, né? Então, tal qual você aprende com a matéria, você pode aprender com os animais. Uma águia olha as coisas de longe, de cima. Ela caça, ela não vive no meio dos outros animais. Ela desce, dá o rasante dela, pega o que ela quer e tchau. Já o leão tá ali mais no meio da floresta, botando moral mesmo, com o perfil dele e tal. A águia diz assim, ó, você nem me alcança, meu amigo. Nem tente que você nem me alcança. Eu faço meu ninho já é lá em cima do morro, não encosta que você não consegue nem chegar lá. Então por aí você tira muitos ensinamentos, né? Então o que que eles dizem? Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. Então talvez até eu levei isso aqui para outro sentido, mas eu acho que eu dei um ensinamento aqui, uma reflexão que foi relevante, né? Então busque aprender com os animais. Cada animal tem algo a nos ensinar. A leoa, o leão, o tigre, o urso, o escorpião, não sei se o escorpião é um animal ou inseto, né? Agora eu entrego aqui minha ignorância, mas e assim por diante. Busque aprender com eles e entender ali, porque você pode adotar um perfil de cada um, perfil psicológico, porque isso vai te proteger no dia a dia dos predadores mesmo. A gente vive um mundo de predadores, gente. Se você chegar num restaurante e não perguntar o preço, claro que os ricos defendem que você não pergunte o preço, mas dependendo do lugar onde você chegar, se você não perguntar o preço, se você for uma pessoa comum, você sabe que a conta vem 3 vezes mais alta. Experimenta mandar consertar teu carro sem perguntar antes qual o problema e o preço para você ver. E assim por diante em tudo que você for fazer, né? Então, assim, ter esse perfil de cuidado, mas de impor respeito mesmo. Sua postura é o que vai definir como as pessoas te tratam. Maravilha. Pela transgressão de uma terra, muitos são os seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado. Então, aqui sobre o líder, né? A liderança e o povo mesmo. O povo vai escolhendo seus líderes, e se a terra for ruim, ou até o príncipe for ruim, vai ficar trocando ali, ó, vai ter contenda, toda hora alguém querendo poder, mas se for um homem sábio, um homem justo ali no poder, vai se estabilizar e as pessoas vão viver bem sem precisar estar lutando pelo poder. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendam com eles. Por quê? Porque os perversos vivem tentando infringir a lei para ganhar benefícios, como é que eu posso dizer, injustos, né? Ilegais e justos. Então, aqueles que abandonam a lei vão acabar deixando essas facilidades, mas os que guardam a lei contendam com eles. Por isso que a justiça, a polícia, o sistema de justiça todo vive ali em tese, né? Assim, a ideia por trás, a ideia filosófica por trás é a contenda para com os perversos, ou seja, reprimir a perversidade na sociedade. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam o Senhor entendem todas as coisas. E eu acho que posso me considerar uma testemunha viva disso, gente, porque quando eu era mais jovem, né, a gente é jovem e tal, tá na escola, vê muito conhecimento ali, cara, quanta coisa para estudar. E aí você diz assim, cara, será que um dia eu vou conseguir parar e estudar filósofos e tal, e entender como que funciona a base do conhecimento? E hoje em dia mesmo, hoje mesmo eu estava estudando a história da filosofia, entendendo, cara, é muito legal, gente, é buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, porque você vai entendendo como que a sociedade funciona, e aí o próximo livro de Salomão já explica, tudo vira uma piada. Com o meu devido respeito, talvez, eu não sei se é assim que o restante dos protestantes, dos evangélicos defendem, mas tudo vira uma piada, porque você vê o quanto é fútil a vida das pessoas, as pessoas correm atrás, às vezes, de uma roupa, sabe, tanto trabalho, tanta energia para comprar uma roupa cara, ou para comprar um carrão, ou para ter algo que o outro tem, ou para ter um marido que nem ela viu a amiga tendo, ou para ir para uma festa que você viu que fulano foi. E tá certo, as pessoas têm que buscar mesmo o seu prazer, porque é uma forma de louvar a Deus, né? Já que Deus também está dentro da gente, e aí se a gente se tratar bem, a gente está honrando a Deus e beleza. Mas tem gente que vive, você entende o que eu estou falando, tem gente que vive perdida nessas coisas mundanas que a gente vai ver melhor lá em Eclesiastes, né? Então, depois que você entende essa lógica de todas as coisas, como que funcionam as estruturas e tudo mais, fica muito simples e muito mais tranquilo viver, né? Dá muito mais tranquilidade e menos medo sobre a vida, porque se você tiver constância, seguir determinadas regras, sua vida vai andar, né? O
Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha seu pai. Aquele que desvia o seu ouvido ao ouvir a lei, até a sua oração será abominação. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre tem entendimento, o examina. Essa aqui é muito forte e é a que eu disse que eu quero trazer uma coisa fora da curva aqui para vocês. Gente, eu estudei um filósofo super antigo que falou sobre isso hoje. Eu vou até abrir aqui porque compensa. Se você quiser pesquisar, ele deve ter vivido. Deixa eu ver aqui, ó, que eu vou falar para vocês até o ano. Vocês sabem aquele livro O Poder do Hábito que tornou o dono dele talvez milionário e tal? Já foi vendido muitas cópias. Na realidade, um filósofo muito antigo que falou sobre isso, né? Aí a pessoa lê o filósofo, tira só um capítulo ali, uma linha que faz sentido para a sociedade contemporânea, que vive de pílulas, e aí escreve um livro e sai dando palestra. E ela fica rica porque ela entendeu que um filósofo, alguém que passou a vida toda já pensando para condensar aquela ideia, ela falou sobre aquilo. Então, tem gente que vive assim. Você pega uma ideia de alguém que viveu há 2.000 anos atrás. Eu estou fazendo isso agora, né? Estou pegando o livro do Salomão, Provérbios, comentando para vocês. Só que o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter lido o livro, feito o meu resumo, tirado ideias pontuais que resolvessem um problema específico. Vamos supor, como ser um homem sábio. Aí eu não dizia que o Salomão existe para vocês e eu vendi o livro para vocês. Eu poderia ter feito isso. Mas eu acho muito mais legal assim dar os méritos, né? Porque o cara existiu e, enfim. Não que eu não possa escrever um livro em outro momento, mas continuando. O nome do filósofo que falou inicialmente dessa questão da natureza humana sobre o hábito foi David Hume. Vamos ver quando que ele viveu. David Hume, né? Hume. Ele foi um filósofo, historiador, economista e ensaísta escocês. Ele viveu de 1711 a 1776, ou seja, 250, 300 anos atrás, correto? E aí, o que eu quero trazer aqui da filosofia dele? É que ele falou sobre essa questão ele fez um livro chamado Tratado da Natureza Humana, salvo engano, tá? E ele falou sobre o problema da indução, aí que eu traduzo como o poder do hábito. Por quê? Ora, se eu olhar para um cachorro e ele tiver o dente afiado e ele morde, e eu vi outro cachorro que morde, eu vi outro cachorro que morde com o dente afiado, eu vi outro. No quinto cachorro, enfim, vai chegar num momento que eu vou dizer assim, cara, todo cachorro tem o dente afiado e morde. E aí eu vou gravar aquilo no meu cérebro porque eu não quero ter que ver todos os cachorros para eu saber se todo cachorro tem o dente afiado e morde. Beleza, Juan, o que tem a ver isso? Preste muita atenção que isso aqui muda vidas. Minha vida foi para um nível tipo 10x de quando eu coloquei isso aqui em prática. Porque a gente tem um poder tem uma tendência a querer generalizar as coisas. E eu sei que você sabe disso. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. Só que a gente cai muito nesse buraco de generalizar. Então, os traumas que a gente teve na infância, porque uma determinada pessoa com padrão facial tratou a gente mal, quando a gente vê alguém 10 anos depois com aquele padrão facial, parecido com aquela pessoa que tratou a gente mal, a gente diz, não, eu nem vou fazer amizade com aquela porque eu conheci alguém com aquele mesmo rosto que me tratou mal. Eu já fui assim, e para ser sincero, às vezes eu ainda tenho isso também, porque como eu sei que a face ela é moldada pela personalidade da pessoa, tem alguns padrões faciais que eu digo assim, não, ali eu tô vendo o padrão facial de alguém muito zangado, alguém que fica assim o tempo todo, ó, assim, com sobrancelha fechada. Então eu já digo, não, aquele cara é muito zangado, eu não quero amizade com ele, não. Talvez eu esteja certo, mas por quê? Novamente, por essa padronização que eu criei em minha mente, de que gente com a sobrancelha fechada assim é muito zangado e eu não quero papo com ele, porque ele deve ser muito brigão, ou brigona, né? E aí, quando a pessoa cai nisso, aí tem um ponto, né? Quando a gente cai nisso, a gente deixa de pensar sobre muita coisa. Não, e aí muitas coisas a gente nem pensa sobre elas, a gente só carrega o que a sociedade disse. Sobre concurso público, quando eu comecei. Não, as vagas são do filho do prefeito, são do parente do prefeito, as vagas têm dono. Não, concurso público é marmelada. Então, se eu tivesse ouvido isso, eu nunca teria feito concurso, passaria a vida tentando outra coisa. E aí o que acontece? Como eu não ouvi, eu fui lá e tentei por minha própria conta, eu fiz, consegui, pulei esse desafio. E assim são outros desafios. Tanto de coisas que eu já observei e criei uma padronização em minha mente, eu tenho que me manter atento. Por exemplo, mulher que está em festa à noite, na sexta, eu poderia dizer que nenhuma presta. Um exemplo, né? Porque tem muitas que estão perdidas na vida. Mas não é um fato, eu não posso generalizar isso. Né? Talvez eu conheça o amor da minha vida numa festa.
Seria raro? Seria, mas é possível. E assim outros exemplos. E aí você tem que tomar cuidado. Qual é o grande ponto aqui, né? Depois eu pretendo até ler o livro desse cara, do David Hume, que viveu lá em 1700 e pouco. Que existem os hábitos mentais que a gente guarda porque a gente viveu um trauma e a gente pensa que vai ser daquele jeito, que não vai ser possível ser de outro jeito. E existem hábitos mentais mais perigosos ainda que a gente guarda porque alguém falou que é de tal jeito. Eu costumo muito dar o exemplo da mulher que já foi traída por um cara, que já foi maltratada por ele, principalmente quando ela era nova, estava no primeiro amor. Ela tinha criado imagem de como o cara devia ser. Eu já falei aqui sobre imagens que a gente cria sobre outras pessoas, né, nos vídeos anteriores. E ela levou um chifre, ou não deu certo o relacionamento. E aí ela começa a repetir ali, ela e as amigas dela, que homem é tudo igual, nenhum homem presta. E a pessoa carrega isso para a vida. E a pessoa nunca se dá a oportunidade de viver uma nova experiência, de ter uma nova possibilidade para a vida dela, porque em todo relacionamento ela já entra pensando, não, não vai dar certo porque o homem não presta. E assim por diante. E vice-versa, e de cabeça para baixo, de cabeça para cima e de cabeça para o lado. Isso acontece para todas as pessoas em vários níveis, gente. A gente tem que se manter vigilante, como o próprio Salomão já disse nos outros livros, para que a gente não fique caindo em diferentes variáveis dessa mesma armadilha, que é o quê? Pensar que o mundo vai ser sempre igual porque ele foi assim 2 ou 3 vezes pra gente, ou 4 ou 10. Sempre pode mudar, você tem que fazer os novos cálculos. Claro que você tem que saber aproximar as coisas e saber quando compensa ou não calcular. Mas a mágica de ser um filósofo, de pensar, é sobre isso. É sobre você ir lá e desafiar a ideia e enfrentar para ver se aquilo faz sentido. Então aqui foi a grande chave que eu quis entregar nesse vídeo. Mas claro que o Salomão comentou muitas coisas relevantes aqui, né? Olha só, feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece seu coração cairá no dano. Eu reflito muito sobre esse versículo aqui, gente, porque assim, eu vim, graças a Deus, eu vim de uma família mais pobre, e aí eu sou grato por isso, porque eu vi como é a vida de quem sofre dificuldade. Aí eu subi, beleza, hoje em dia eu tenho uma condição muito maior do que eu já tive, né? Então eu vou de carro para o meu trabalho, eu tenho um certo acesso, eu tenho o luxo da luz da minha casa ser colorida, então, e assim por diante. Mas eu, por estar nesse patamar que é diferenciado e que eu admito que ele é mantido, querendo ou não, pelo sacrifício de outras pessoas diariamente, porque o recurso vai chegando, o governo pega e divide para quem trabalha com ele primeiro, de alguma forma. Claro que é uma forma justa e lógica, né? Eu prefiro acreditar assim. E aí, mas em nenhum momento eu posso deixar de temer e de saber que essa realidade pode não ser a dos outros. E aí é que vem a justiça. Talvez outra pessoa que não tem esses mesmos recursos, não consiga entregar a qualidade que eu entrego, ou o nível que eu entrego nas coisas que eu faço no dia a dia. E eu não posso julgar ela por minha régua, eu tenho que julgar ela pela régua do que ela tem acesso. E a gente tem sempre que lembrar disso, né? Por mais que às vezes eu também sou muito impaciente com pessoas próximas a mim. Mas essas pessoas não tiveram acesso à educação que eu tive, aos lugares, aos conhecimentos, às reflexões, por bênção de Deus, claro, ele me permitiu chegar, por esforço meu e o tempo que eu tenho na frente dessas pessoas também, em acesso a outras coisas. Então, a gente tem que continuar temendo e sabendo que tudo isso que a gente vive é como disse Salomão lá em Eclesiastes, até adiantando para vocês, é misericórdia de Deus. Se você conseguiu desfrutar, é misericórdia de Deus. Se você não conseguiu, é porque, primeiro, você talvez não soube em algum ponto desfrutar. Salomão falou sobre isso, e eu sou testemunha viva disso hoje em dia, lá em Eclesiastes, claro, a gente vai chegar lá. E aí, e talvez em outro ponto seja porque Deus viu que você deveria ser lapidado para outra direção. Talvez ele precise de você como um guerreiro que sofreu mais para você fazer uma missão muito mais relevante no futuro. Então é saber aprender no sucesso, no momento confortável e na dor. Porque na realidade o sucesso, e quanto mais eu vivo um momento de tranquilidade eu percebo isso, ele apenas nos molda para ficar mal acostumados. Aí a gente tem que buscar a disciplina, que é o que eu estou mantendo aqui, né? Podia estar jogando videogame, podia estar assistindo filme, mas estou mantendo uma disciplina aqui, buscando parar e gravar o vídeo, deixar para minha filha algo plantado para o futuro, deixar para você e assim por diante. Maravilha. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Então, ó, a importância aí de continuar trabalhando, né? Continuar fazendo o que é necessário.
Aqui é uma que eu estou meditando muito nela também, né? Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau e não considera que a pobreza virá sobre ele. Então, sendo sincero, né, até como filósofo, a gente sempre quer entregar o melhor, pelo menos eu sempre quis entregar o melhor, chegar no nível melhor e chegar no nível que as pessoas olham, independente de qual for. Olha o nível que às vezes a gente se cobra. A gente quer que, independente de qual for o prisma que a pessoa olhe, se ela olha pelo prisma da riqueza, pelo prisma do amor, pelo prisma das realizações ou por outros, a gente quer que, independente do prisma que a pessoa olhe, ela olhe pra gente e pense que a gente teve sucesso. Então, se a pessoa olhar assim, o Juan teve sucesso no amor, às vezes nossa mente quer que o outro olhe e pense que a gente teve sucesso. Então, que o Juan. E aí eu vou dizer no que seria o sucesso no amor para mim. Tá casado com a mulher que é mãe dos meus filhos, e a mulher ser muito boa, e eu ser muito bom, e a gente viver bem. A Juan teve. Aí outro prisma. Ah, o Juan teve sucesso pelo prisma do dinheiro. Ah, o Juan tá bem financeiramente e tal, e tal, e tal. Juan tem o prisma da saúde. Juan tem saúde porque se ele não tiver, ele foi amaldiçoado por Deus, né? Entre aspas assim. E aí, pelo prisma da saúde. E às vezes a gente quer ser rico por tantos prismas, né? Sendo que a vida é tão múltipla e tem tantas variáveis e talvez o prisma que a gente está comprando para a gente não é um prisma que fosse real para a gente. Aqui eu já estou falando algo óbvio, né? Mas dependendo da pessoa que está assistindo, ela ainda não pensou sobre isso. Quais prismas você está colocando para observar a sua vida? Por que que eles são importantes? São importantes para você ou são importantes para as pessoas que te cobraram aquilo? Porque aí você vai ver onde é que você está gastando sua energia e você vai poder colocar energia no que realmente é importante para você. Eu digo isso porque eu cheguei num nível de conforto de vida, graças a Deus, que é como se eu fosse rico, mas aí a gente quer ser mais rico do que já é rico. E aí, gente, não tem fim isso, porque, assim, quando o pobre olha, e eu já fui pobre, a riqueza é ter um carro, uma casa, enfim, um relacionamento e ter ir para as festas e beber, né? E aqui eu estou dizendo do mundo secular, digamos, do meu prisma, do prisma que eu escolhi para mim. E claro, estudar, porque mais ninguém nem olha para quem estuda e quem não estuda no mundo contemporâneo, e ter acesso a conhecimento, tecnologia e tal. E beleza. Mas depois você sobe um pouquinho, chegou ali num determinado nível, dali para cima tudo é riqueza. Aí vai ser uma briga de ego para ver quem é mais rico. Claro que alguns vão dominar mais, outros menos, mas já é rico, tipo, entende? E aí, se você ficar se apressando para ficar rico, ó, e aí ele está dizendo aqui, tem um olhar mau e não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Por quê? Porque será uma pobreza até de espírito, né? Uma pobreza não pobre de espírito lá do que Jesus fala, mas aqui eu quero dizer pobre de espírito do sentido de ser pobre mesmo, de ter tudo e ao mesmo tempo não dar valor a nada, não se sentir agraciado com as coisas, né? Mas enfim, espero que tenha sido uma meditação válida. Olha essa muito boa. Aquele que repreende um homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Interessante também, né? Então é isso, pessoal. Encerrando essa aqui, né? E vamos para o próximo capítulo. Um abraço.